Você ainda não conhece o potencial pedagógico do Kahoot? Então você está no lugar certo. O meu nome é Beatriz e hoje vamos te ensinar de maneira simplificada a criar um quiz no Kahoot, utilizando diferentes recursos e com diferentes tipos de perguntas. Vamos lá? O Kahoot é um aplicativo disponível em versão web ou para celulares Android e iOS. E aí ele permite a criação de questionários gamificados com perguntas dicotômicas ou em múltipla escolha. E com o sistema de ranking e pontuação, nós professores podemos aferir instantaneamente a quantidade de alunos que acertaram ou não determinada questão, possibilitando que a gente dê aquele feedback imediato aos nossos alunos sobre o conteúdo, que eles estão estudando. Ele ainda possibilita que o quiz seja respondido coletivamente em grandes grupos, promovendo habilidades como a colaboratividade, a comunicação, a cooperatividade desses estudantes para trabalhar em grupos e lidar com distintas opiniões para a resolução de problemas. E tudo isso faz com que a gente também possibilite o exercício das habilidades requeridas na BNCC, que é algo que a gente busca tanto dentro da nossa abordagem pedagógica, e do próprio currículo escolar. Bom, além disso, o aplicativo oferece uma comunidade para os seus usuários. E como funciona essa comunidade? Nessa comunidade existem diversos quiz que já estão prontos pelo mundo todo e eles podem ser utilizados, duplicados e remixados por professores e estudantes de qualquer lugar do mundo. Então, é importante destacar também que para modificar ou fazer um novo quiz, você precisa criar uma conta no site. Mas, para os nossos estudantes responderem um quiz que a gente fez, não é necessário que eles realizem o cadastro, que às vezes toma muito tempo da nossa aula. Eles podem simplesmente acessar esses questionários através de um link ou de um número de PIN que a gente compartilha com eles. Bom, e dentro do contexto da educação remota que estamos inseridos atualmente, o aplicativo ainda viabiliza a interação no quiz de maneira síncrona, ou seja, durante as nossas aulas ao vivo, ou assíncrona, com uma data pré-estabelecida para entrega. E aí é que tá, os elementos de jogos que tornam esse quiz gamificado ainda favorece o engajamento dos nossos estudantes dentro desse processo. Você quer saber mais? Então vamos comigo agora criar um quiz no Kahoot. O primeiro passo é a gente entrar no site kahoot.com e vir aqui nessa opção, Sign Up. Essa opção é a opção que nos leva ao cadastro no site, E aí, assim que a gente clica nessa opção, a gente tem que escolher qual tipo de conta que a gente quer. A nossa conta vai ser uma conta para professor, é uma conta para estudante. Depois que você escolhe essa opção, você chega na etapa de escolher qual é o seu espaço de trabalho, Então você vai dizer se você é um professor, por exemplo, ou um estudante da escola básica ou do ensino superior. Feito isso, você vai entrar com o seu login e senha. Então você vai colocar um e-mail que seja do seu interesse e vai escolher uma senha. Conta Premium. Essas contas elas têm um determinado valor e elas agregam algumas funcionalidades que na opção básica não tem. A opção básica ela atende muito bem às necessidades educacionais, assim, de você aplicar com seus estudantes, enfim, ela atende bem. Só que nesse período também agora de distanciamento social devido ao coronavírus, o Kahoot também possibilitou que nós, professores, fizéssemos nossos cadastros no Pro e no Premium sem cobrar por isso. Então, nesse momento agora de isolamento social, o Pro e o Premium, eles também estão de maneira gratuita. Você pode olhar depois a descrição de cada um deles para você entender mais ou menos o que cada um oferece especificamente. Eu vou colocar aqui na opção do básico. Bom, aqui a gente vai colocar o nosso nome e o nosso username, que é como se fosse um nick, o nosso país e o nome da universidade ou da escola que a gente estuda ou trabalha. Pronto, aqui a gente está na primeira tela da sua conta no Kahoot. Então, para a gente iniciar o processo de construção do nosso questionário, a gente tem que ter em mente
o que a gente quer gamificar aqui no Kahoot, né? Qual o roteiro do nosso questionário propriamente dito. Então aqui eu tenho um exemplo, eu fiz um roteiro para apresentar para vocês, onde o meu principal objetivo é identificar a relação existente entre os movimentos da Terra e as estações do ano. Então, o meu público-alvo são os estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental 1, e aqui eu selecionei 3 perguntas, né? Dentro dessas perguntas, eu apresento para vocês aqui também as alternativas, eu já deixei estruturadas essas alternativas, e uma das perguntas, ela é de verdadeiro ou falso, e as outras são de múltipla escolha, né? Bom, então, com esse roteiro em mente, eu vou vir na opção Create, que é a opção Criar. Nessa opção Create, eu tenho 3 outras opções. Eu posso começar um novo Kahoot, então começar do zero, assim, sem nenhuma referência anterior. Ou eu posso escolher alguns templates que ele já oferece prontos aqui, com alguns modelos que você pode dar uma modificada, enfim, a partir das suas necessidades. Bom, eu, nesse momento, vou vir aqui na opção de criar um novo Kahoot, aqui do zero, e aí eu vou me deparar com essa primeira tela. Nessa primeira tela aqui, eu vou ter esse espaço aqui para escrever a minha questão. E eu vou ter também algumas funcionalidades, né? Quando eu for escrever a minha questão. Primeiro eu vou copiar aqui esse trecho da minha primeira questão. E aí a gente vai ter as seguintes funcionalidades. Eu posso colocar essa minha pergunta em negrito. Se eu selecionar ela, eu dou mais destaque à minha pergunta. E eu tenho também as opções de colocar símbolos e nomenclaturas, que é muito importante para os professores de exatas, né? Então, não é um aplicativo que se restringe só aos professores de humanas, por exemplo, com questões teóricas. Você consegue trazer elementos práticos, né? Você consegue colocar um x ao quadrado, ou você consegue colocar um elemento como um pi, por exemplo. Enfim, aqui a gente tem uma série de opções gráficas nesse sentido. Pronto. Aí aqui eu posso atribuir à minha questão uma série de elementos. Eu posso colocar aqui um tempo de limite para o meu estudante responder essa questão. Esse tempo de limite, quando for atingido, simplesmente a questão vai sair da tela e aí o meu estudante não vai mais ter acesso a ela. Caso ele não tenha respondido, ele vai perder lá a pontuação, né? Porque a pontuação do Kahoot ela é baseada na resposta correta e no tempo de resposta dos alunos, né? Então, a gente pode também aqui atribuir quantos pontos a gente quer dar a essa questão. Então, por exemplo, eu quero que essa questão ela tenha 1000 pontos, que é a pontuação que está aqui. Ou eu posso colocar 2000 pontos. Bom, aqui a gente pode adicionar também uma imagem. Essa imagem ela pode vir da nossa biblioteca, do nosso computador, ou da biblioteca que o Kahoot disponibiliza. Nesse caso, como eu quero saber qual é o movimento responsável pelas estações do ano, eu coloquei aqui essa imagem da Terra, que eu acho que representa bem a minha pergunta. Bom, e aí eu vou começar a adicionar as minhas alternativas, né? Eu vou vir aqui no meu roteiro e vou copiar todas as minhas alternativas aqui para esses espaços. Depois de feito essa cópia, a gente tem que selecionar qual dessas alternativas é a alternativa correta. Então, a gente seleciona porque é uma espécie de gabarito, né? Quando o nosso aluno ele responder, ele vai, no mesmo instante, saber se ele acertou ou se ele errou. Pronto, finalizada a minha questão 1, eu vou começar a minha questão 2, então eu venho aqui em adicionar questão. E aí eu vou escolher o tipo de questão. Eu posso escolher uma questão no formato de quiz, que é a questão múltipla escolha, ou tem essa questão aqui de verdadeiro ou falso. Então aqui minha próxima questão ela também é múltipla escolha e eu vou estruturar ela da mesma maneira. Vou copiar e colar as minhas alternativas e vou associar aqui qual é a alternativa correta e posso colocar também uma imagem, enfim, vou fazer da mesma forma. Você pode também adicionar uma imagem nas alternativas, você tem que escolher, né? Ou você coloca a alternativa em formato de texto ou em formato de imagem
depende do seu objetivo. Nesse caso, eu quero manter aqui o meu texto, só mostrei aqui para ilustrar para vocês. É sempre bom que a gente dê uma pausa e salve o nosso questionário. Então, eu clico aqui nessa opção, ó, Enter Kahoot Title. E aqui eu vou escolher um nome para o meu Kahoot. Eu posso adicionar uma descrição, que é opcional. Então, nessa descrição eu posso colocar o que eu espero da atividade, enfim. Eu coloco a língua, né, que no caso é português, e se está visível para todo mundo ou só para mim. Pronto. Agora, vamos voltar aqui, escolher a opção de verdadeiro ou falso e adicionar a nossa última questão do quiz. Feito isso, a gente vai colocar aqui qual é a questão certa, né? E aí, nessa opção, eu vejo aqui no canto direito da tela, eu vejo como que tá a visualização desse meu questionário. Então, eu vejo o número de respostas, aqui é só uma exibição, né? Como que seria esse meu questionário se ele estivesse já rodando. É muito bom que a gente consegue ver se tem algum erro para já corrigir. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Nesse vídeo a gente aprendeu como construir todo o questionário no Kahoot, né? Os tipos de questão que aqui no Kahoot que o aplicativo oferece, né? E no próximo vídeo a gente vai aprender os modos de jogo. O que isso quer dizer? No Kahoot a gente pode jogar online com o nosso aluno vendo ali de forma síncrona ou de maneira offline. A gente determina uma data pré-estabelecida para esse aluno entregar a atividade. Então a gente tem esses dois modos de jogo que a gente vai aprender no próximo vídeo. Então eu espero vocês lá, beleza?